Você sabia que queimar florestas pode causar novas pandemias? E que elas podem causar também aquelas nuvens de poeira que a gente viu aí nos últimos tempos? Você sabe quais são os tipos de queimadas e como elas afetam o meio ambiente? Meu nome é Aline Modesto e esse é mais um vídeo da Sala 5. Já fizemos um vídeo aqui falando do impacto das queimadas a curto prazo. Você se interessou? O card está aqui em cima. É só clicar que você vai direto para o vídeo. Nesse novo vídeo nós vamos falar sobre os impactos das queimadas a longo prazo, inclusive podendo causar novas pandemias ou epidemias. Bom, primeiro é importante a gente aprender quais são os 3 tipos de queimas segundo o Greenpeace: foco de calor, queimadas e incêndio florestal. No primeiro caso, são só focos onde a temperatura média é 47 graus e não necessariamente significa que aquela região está em chamas. No segundo caso, já são as queimadas, né? Elas são muito praticadas pela agropecuária e até são autorizadas pelo IBAMA, tá? Mas elas têm que ser feitas de um jeito para que o fogo não se alastre e não piore a situação. Já no terceiro caso, esses incêndios eles podem ser causados tanto pelo homem quanto de forma natural, em lugares muito secos, né? É óbvio que em qualquer localidade há impactos muito negativos, mas é na Amazônia onde há as maiores regiões, maiores áreas prejudicadas por elas. Lá, os principais motivos das queimadas são justamente o desmatamento, o fogo de pasto, que é justamente para queimar uma região, colocar capim para o gado conseguir se desenvolver ali naquela região, e também, em menor escala, a coivara, que é feito geralmente por pessoas daquela localidade. Tá, mas Aline, qual é de fato o tamanho do nosso problema? Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, se a gente analisar os dados de desmatamento fornecidos pelo CAR, que é o Cadastro Ambiente Rural, junto às imagens de satélites do INPE, se a gente comparar agosto de 2020 até agosto de 2021, esses 2 meses, há um aumento de 145 focos, resultando em cerca de 18 mil focos de desmatamento na região. Se a gente comparar os meses de setembro dos mesmos anos, esse número diminui, mas a gente não deveria estar tão feliz assim. Esquisito, né? Mas acompanhe o raciocínio. Segundo um estudo feito pelo IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia, cerca de 95,5% das espécies da região já foram afetadas de alguma forma pelas queimadas ali. Segundo a revista Nature, de 2001 a 2018, cerca de 13 mil espécies já foram afetadas de alguma forma pelas queimadas ali na região amazônica. Dessas, 77 a 85% pertencem a uma lista de proteção de fauna e flora da ICUN. Isso mostra que muito já foi degradado e vem sendo cada vez mais, uma vez que nós podemos ver que as políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente vêm diminuindo a cada ano desde o final de 2018. Também podemos observar por esse estudo que o período onde mais o Brasil avançou nessas políticas ambientais foi justamente de 2009 até o final de 2018. Mas você deve estar se perguntando assim para mim: Aline, o que eu tenho a ver com a Amazônia se ela está tão distante de mim? Bom, tirando os impactos que a gente já conhece de letra, como o aquecimento global e o outro tratado no vídeo anterior dessa série, falando sobre a qualidade do ar e o impacto das queimadas nisso, nós temos também um outro problema que não é muito falado, que é o surgimento de novos surtos de doenças ou até epidemias e pandemias. Mas você deve estar se perguntando aí, como é que isso se dá? Quando estamos falando de florestas protegidas e com alta biodiversidade, há um certo equilíbrio entre as espécies que vivem ali. Isso quer dizer que esse ecossistema consegue resistir a pequenos distúrbios, como por exemplo, algumas doenças que são causadas por alguns micro-organismos que podem ali estar na fauna e na flora. Quando há as queimadas, elas acabam matando parte do habitat natural desses seres, fazendo com que alguns animais, por exemplo, vão para áreas mais urbanas, podendo ter assim maior contato com os seres humanos, fazendo com que esses micro-organismos, como vírus e bactérias, consigam entrar no nosso organismo. Esse tipo de doença é chamado de doença zoonótica. E alguns tipos de doenças como essas e de epidemias geradas, por essa invasão ao habitat natural de diversas espécies que já estão em equilíbrio, são, por exemplo, a nossa pandemia da Covid-19, a epidemia de ebola na África Central e também a epidemia de HIV. Muito doido, não? Mas não para por aí.
ainda há os impactos, por exemplo, no solo dessas regiões queimadas, que podem ser físicos, químicos, como por exemplo quando a gente queima matéria orgânica, transformando ela em dióxido de carbono e água, sendo que o dióxido de carbono polui a nossa atmosfera, e também impactos biológicos, porque a gente acaba queimando o alimento de diversos seres que habitam ali nesse solo, não é mesmo? Isso tudo faz com que o solo ele fique muito propenso à erosão, já que toda a cobertura vegetal, geralmente, ela é devastada junto com a cobertura biológica, deixando esse solo muito pobre e muito fácil de ser levado pelo vento. Podem gerar, inclusive, nuvens de poeira, como as vistas no final de setembro, comecinho de outubro desse ano, em regiões que o agronegócio, a agroindústria era muito presente. E o que eu posso fazer para ajudar, Aline? Bom, o mais importante é a gente se dar conta que é um problema, né, na nossa sociedade e que a gente precisa se engajar para que essas políticas ambientais, além de serem lindas no papel e serem feitas as legislações e tudo, que elas sejam cumpridas, que elas sejam observadas, que a gente consiga uma fiscalização melhor para poder proteger o nosso ambiente. E é isso, somos a Sala 5. Continue falando sobre ciência.